alguns desertos. Mas é no deserto que Ele quer te abençoar. É no deserto que Ele vai te levantar. É no deserto que Ele vai te entregar a tua vitória. É no deserto que você para de chorar e de se lamentar. O deserto não pode vir a você, mas você tem que ir para o deserto. É no deserto que acontecem os maiores milagres. Nunca Deus vai te entregar nada de graça. Aleluia, Deus. Ele vai te preparar primeiro. E onde Ele te prepara? É no deserto. É no deserto que você começa a gemer. É no deserto que você vai passar as aflições. Porque no deserto não tem água. No deserto não tem suco, não tem refrigerante. Não tem aquele hambúrguer, aquele misto, aquele frango guisado. É aflições. É lá que tu vai te preparar. É lá que Deus vai preparar você. É lá que Deus vai trabalhar sobre a tua vida. É lá que você vai deixar, vai cair o orgulho. É no deserto. E quando você vem de lá, você vem como uma atalaia do Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra onde nós lemos aqui, né? É em João capítulo 5, versículo 1. Nos fala de uma passagem de um homem que há 38 anos sofria. Há 38 anos ele padecia. E quer dizer então que aquele homem há 38 anos que ele frequentava aquele tanque. Então quer dizer que ele tinha aproximadamente 43 anos por aí. Porque a Bíblia nos relata que naquela época todo ser humano ou animal que nascesse defeituoso com algum problema, debaixo da lei de Moisés, poderia ser sacrificado. Até mesmo o ser humano. E aquela criança nasceu com este problema. A Bíblia diz que a mãe dele ficou com ele provavelmente entre 4 a 6 anos. E depois ela não poderia mais ficar com ele. E a Bíblia diz que ali, o tempo que ela ficou junto com aquela criança, todas as pessoas, principalmente naquela época, que havia uma visita nos seus lares, que era entre sexta e sábado, todas as vezes que chegavam na sua casa, eles começavam a olhar para ela e dizer qual foi o pecado dela, por que ela tinha nascido aquela criança defeituosa. Era assim que eles tratavam aquelas pessoas. E ela passava por todo tipo de humilhação, porque eles ali, a Bíblia diz que ali eles pegavam e chegavam, e às vezes até começavam a falar em palavras demoníacas para aquelas pessoas. Agora imagina só, você ter um filho, e aquele filho ter nascido com problema, e quando nasce com problema, a atenção é dobrada sobre aquela criança. Imagine que ela estava com aquela criança, mas há um tempo ela teria que se afastar daquela criança. E a Bíblia diz que entre 4 a 6 anos, ele foi dispersado da casa. E ali ele foi para onde? A Bíblia diz que ele foi para o tanque de Betesda. Ali ele estava, aleluia. 38 anos. Então, o que nos fala sobre esta passagem? Que aquele homem, ele teve um trauma. Ele tinha com ele uma decepção. Quem não já teve uma decepção aqui nesta noite? Quem é que não anda com uma decepção dentro do seu coração, com trauma de alguma coisa, foi decepcionado, alguém deve ter lhe ofendido, falado coisas, lhe acusado por coisas que
você não cometeu. Aleluia, Deus. E aquele homem carregava aquele trauma. Mas a Bíblia diz que todos os dias alguém ia deixar ele lá e ia buscar no final da tarde. Aleluia. E ele tinha o quê? Esperança. Era o que mantinha ele. Ele poderia ficar na casa dele, jogado em cima de uma cama ali, numa rede ali, esperando até mesmo a morte. Mas ele tinha esperança. Porque 38 anos, meu amado, eu acho que você for pensar, analisar, com 38 anos você olhar para uma perna que é paralítica, provavelmente ela já esteja meio atrofiada, meio, seca, que seca. Aleluia. Mas provavelmente ele olhava para a perna dele e dizia: um dia tu vais andar. Aleluia. Um dia tu vai andar. Deus amado. E ele nunca desistiu. Ele tinha aquilo com ele dentro dele. Ele tinha esperança. E tinha fé que um dia ele ia ser o primeiro dentro daquele tanque. Deus amado. Mas se você for olhar, meu amado, é quase impossível. Porque a Bíblia diz que eram muitas pessoas que estavam ali. Provavelmente quando alguém dizia para ele: ei, a água se moveu, já tinha várias pessoas na frente dele. Talvez ele fizesse um esforço de se arrastar de cima daquela cama, mas ali já tinha outras pessoas na frente dele ali. Aleluia. Teu nome. Quantas vezes você tem procurado, Aleluia. tem lutado atrás de uma bênção, alguém tem puxado o teu tapete? Talvez você tenha se decepcionado com várias pessoas, até mesmo com pastores. Tem muitas ovelhas decepcionadas. Aleluia. Talvez você esteja decepcionado com tua esposa, Aleluia. com teu esposo, com teus filhos, com teus vizinhos, no teu trabalho, com teu patrão. Santo é teu nome. E aquele homem tinha aquilo com ele dentro dele. Mas coloca no teu coração nesta noite esperança. Aleluia. Oh, Coloca no teu coração nesta noite esperança. glória a Deus. Porque nesta noite, você colocando esperança, tu pode ter certeza que os teus sonhos vão ser realizados. As promessas que foram cumpridas, que foram na tua vida, que foram prometidas na tua vida, serão cumpridas. Glória a Deus. Creio, Agora pode Jesus. imaginar voltando para o tanque novamente. Provavelmente aquele homem, porque ali naquele tanque provavelmente não existia aquela amizade, aquele companheirismo, porque todos que estavam lá queriam receber. Era uma bênção individual. Aleluia, Deus. Eu tenho um problema na perna. Se eu estivesse no tanque, ele estivesse aqui, a água se mexesse, provavelmente eu não ia pegar ele e jogar lá Glória a dentro. Deus. Eu ia Aleluia. pular lá. Porque é assim que o ser humano ele é. Glória a Deus. O ser humano, ele procura primeiro para ele. Aleluia. Para ele. Santo é teu nome. Para ele. Deus amado. A Bíblia nos diz que nós temos que primeiro orar pelos outros. Aleluia. Tudo que você pede, deseja para os outros, vem em dobro para você. Aleluia, Deus. Se tu está pedindo um carro, por que tu não pede um carro para o teu irmão? Aleluia. Ele vai te dar dois. Aleluia. Porque é a palavra dele. Deus amado. É a palavra dele. Aleluia. Mas nós somos Aleluia. egoístas. Aleluia. Nós somos egoístas. Aleluia. Santo. E aquele homem no tanque de Betesda. Mas ele não desistia. Deus amado. Mesmo ele sabendo que era difícil, provavelmente ele sabia. Ele olhava às vezes e poderia dizer: é difícil eu pular ali. Tem muita gente na minha frente. Aquele homem que eu estou vendo ali, ele pondo as pernas. É só a mão dele que está quebrada ali. Ele pode chegar primeiro do que eu. Mas eu não vou desistir. Aleluia, Deus. O que eu vejo com isso, meus amados irmãos? Glória. Que para você ter vitória, Aleluia. você receber milagre, Aleluia. você ser um vencedor, você tem que estar
no lugar certo. Aleluia. Falar com a pessoa certa. Deus amado. E estar na hora certa. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus não ia para o tanque. Aleluia. Ele estava indo para Jerusalém. Havia uma festa em Jerusalém. A Bíblia não diz que festa era essa, mas havia uma festa em Jerusalém e Jesus estava a caminho de Jerusalém. É verdade. E provavelmente Jesus já tinha passado já. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Jesus voltou. Aleluia. E nessa noite ele está voltando. Glória a Deus. Nessa noite ele pode ter Aleluia. passado naquele caminho ali, mas ele está voltando. Eu creio, Ele está voltando porque ele Jesus, sabe que aleluia. hoje ele tem que entregar a tua vitória. Se você crê, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Tu não está entendendo. Tu não está entendendo. Ele está voltando. Ele está voltando para entregar a tua vitória nesta noite. Glória a Ele está Deus. voltando. Veio, Senhor. Aleluia. Alaba. Glória a Deus. Ele está voltando nesta noite para entregar a tua vitória nesta noite. E a Bíblia diz que ele estava a caminho daquela festa, mas ali, sem mais nem menos, ele pega e volta. Provavelmente os discípulos não entenderam nada. Provavelmente queriam ir para aquela festa. Jesus, para onde tu estás indo? Para onde? Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que apenas obedecer. Nós não temos que tentar entender as coisas de Deus, gente. Nós temos que obedecer. E ali, Jesus volta. A Bíblia diz que Jesus volta para aquele tanque. Aleluia. E quando Jesus chega ali, ele viu várias pessoas enfermas ali. Glória a Deus. E o interessante é que aquele homem, a Bíblia também não nos relata o nome daquela pessoa. Deus amado. Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia, provavelmente, ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Aleluia. Glória a Ti. Mas aquele homem tinha esperança. Aleluia. Ele tinha esperança. Ele tinha esperança que um dia aquelas pernas ia carregar aquele corpo novamente. Ele tinha esperança, porque ele já tinha vindo uma vida sofrida, uma vida que ele poderia já estar morto há muito tempo atrás. Mas ele tinha esperança. Glória a Deus. Tem coisas que vendo não conseguimos entender. Se eu vou perguntar para você aqui, quem quer se encontrar com Jesus nesta noite? Eita Quem quer se encontrar com Deus. Jesus? Eita Amém? Jesus. Agora abaixa a mão. Quem quer morrer aqui? Ainda não. Você quer morrer? Aleluia. Qual é a maneira mais rápida de se encontrar com Jesus? Mas ninguém Quer morrer. quer morrer. Não é verdade? Ninguém quer morrer. Aleluia. Ninguém quer morrer. Você pode estar no leito ali, à beira da morte, como se diz. Mas você ainda tem esperança. Não é verdade? Às vezes ali o filho está ligado por aparelho. O médico diz, mãe, vamos desligar, não tem mais jeito. Mas ela, enquanto bate, ela ainda tem esperança. Aleluia, Deus. Ela ainda tem esperança. Oh, glória. Esperança é uma palavra que deveria nos acompanhar junto com a fé. Aleluia. Você sabia disso? Porque a fé, ela não vai só, ela anda sempre com esperança. Verdade, Você tem que ter Jesus. esperança. Se você não tem esperança, você não vai ter fé para conseguir. Você tem que ter esperança. Aleluia. Não é verdade? Aleluia. Então ninguém quer morrer. Oh, glória. Mas todo mundo quer se encontrar com Ele. Aleluia. E se não acontecer o arrebatamento? Vamos ter que morrer. Santo. Não tem como. A mulher chegou com o pastor e disse, pastor, estou com câncer, pastor. Eu vou morrer, pastor. Aleluia. O pastor olha para ela e disse, minha irmã, sinto muito, eu não estou com câncer e vou morrer também. Aleluia. Então não tem como você escapar.
teu legado é a coisa que você faz de bem aqui nesta terra. Não é verdade? Oh, glória. Tem gente que sofre aqui. Aleluia. A maioria, porque não quer ir pro deserto, gente. Aleluia. Tem medo de ir pro deserto, gente. É teu nome, Pai. Tem medo de ir pro deserto. Bendito é teu nome. Jesus, ele pega, chama o discípulo, os discípulos entram no barco, e pós os discípulos entrarem no barco, ele vai e entra no barco. Deus amado, Deus soberano. Talvez você esteja com o teu barco quase naufragando e Aleluia. não está deixando ele entrar no teu barco. Santo é teu nome, Pai. Talvez tu esteja sendo marinheiro e não está deixando ele guiar. Olha o mistério. Quando Jesus mandou Noé construir a arca, ele mandou construir a arca. Ele mandou construir leme? Não. Ele mandou construir a arca. Aleluia. Mas quem vai guiar a arca? Não é verdade? Deus amado. Entra no barco, mas deixa Jesus ser o teu leme. Aleluia. Glória a Entra no Deus. barco e deixa Jesus ser teu leme. Entra no barco e deixa Jesus ser teu leme. Entra no barco e deixa Jesus tomar a direção deste barco. Aleluia. Às vezes a gente entra no barco com uma tempestade tremenda e ainda queremos guiar sem direção nenhuma. Tem momento que você não está vendo nada. Só está vendo a tempestade na frente, o mar, não vê terra, não vê nada. E você ainda quer ser o comandante ainda. Como é que tu quer ter vitória? Como é que tu queres ter vitória desse jeito? Aleluia. Não é verdade? Eita, maravilha. Não é construir a arca, mas não construir o leme. Ele poderia ter questionado, Senhor, e o leme? Não precisa. Deus amado. Não precisa. Aleluia. Tudo começa embaixo. Aleluia. Não é construir a arca onde? Baixo. Embaixo no chão. Aleluia. Aleluia. Mas quando a arca parou de flutuar, ela parou aonde? No alto, no monte. Amém? É assim que começa, meu amado. Você começa de baixo, mas Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Chega de puxar tapete de alguém que está lá em cima. Aquele lugar dele, o teu Deus tem que estar preparado para ti. Aleluia. Deus amado. Glória a Deus. A igreja do Senhor está começando aonde, pastor? Aqui. Aleluia. Ela vai findar onde? Aleluia. Na glória, lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. É esse o mistério da minha e da tua vitória. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Não é verdade? Amém. São pequenos detalhes Aleluia. que às vezes nós não compreendemos. Deus te convém. Né? Quantas vezes você caminhou, às vezes, para um departamento público para resolver algo? Provavelmente você esteja lá 1 ano, 2 anos andando e não resolve nada. Por quê? Você está no lugar errado, falando com a pessoa errada e na hora errada. Glória a Deus. Provavelmente aquele homem ali no tanque, ele provavelmente, tenho certeza, provavelmente sim. Quantas vezes ele pode ter chamado, amigo, olha lá quando a água se mover, me joga lá. Aleluia. Mas nessa hora, ninguém Santo e poderoso. vai ajudar. Aleluia. Ninguém vai te ajudar. O deserto é teu. Aleluia. O deserto é teu. O deserto é teu. Tu tem que passar por ele. Tu tens que passar pelo deserto, meu irmão. Tu tem que passar pelo deserto. Deus te convém. Glória a Deus. Tem momentos que às vezes você pensa que Deus lhe abandonou. Você clama, 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 as lágrimas descem e nada acontece. Você está igual Ana, chorando, clamando, querendo um milagre. Mas sabe qual é o mistério? É que tu não está sabendo pedir. Tu acha que Ana não fazia sacrifício? Ana todo
ano estava no templo clamando: Senhor, me dá um filho. Senhor, eu quero um filho, Senhor. Mas para que Ana queria um filho? Porque Penina, sabe o que ela fazia com Ana? Zombava de Ana. Não era isso que ela fazia? Chamava ela de útero seco. Tu não pode dar essas bênçãos aqui, ó. E Ana queria um filho para quê? Para provar para ela que ela podia ter um filho. Ela queria, era um ato de quê? De vingança. Era um ato de egoísmo. Deus ouvia a oração de Ana. Durante 25 anos, tu acha que Deus não ouvia? Ouvia. Mas Deus não queria aquilo. Deus não queria aquilo. E no momento certo, na hora certa, Ana disse: Senhor, se tu me deres um filho, tanto que desmame, eu entrego para ti. Aleluia. Nesse momento, o que aconteceu? Saiu toda a mágoa, todo o rancor que existia no coração de Ana. Saiu tudo. E nesse momento que sai tudo, o que acontece? Todo milagre para acontecer na vida do crente, você tem que sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus. Para o milagre acontecer, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Tu não está entendendo. Para o milagre acontecer, tu tem que sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus. Se tu está entendendo, começa a mandar glória, começa a glorificar o nome do Senhor. Porque nesta noite, tu não vai sair da mesma maneira que tu entrou. Verdade, Senhor. Aleluia. Deus vai entregar o teu milagre nesta noite. Glória. Naquele momento saiu tudo no coração de Ana. E a Bíblia diz que Ana ainda escolheu até o servo, porque ela disse: tu me deres um varão. Aleluia. Um varão significa um homem. Deus amado. Não é verdade? Então, meu amado irmão, tu estás pedindo errado. Tu está pedindo errado, está pedindo da maneira errada para Deus. Muda a maneira de tu pedir e pede diferente para Deus. Imagina na tua casa, se teu filho chegar agora, quando chegar na tua casa e dizer: mãe, dê 10 reais aí, mãe. Vai liberar 10 reais para ele? Não. Mas se ele chegar contigo e dizer: dá aquele abraço, aquela palavra gostosa. Ei, mãe, eu preciso de 10 reais, mãe. Tu não pode dar os 10. Mas de 3 para 5 tu vai abrir mão. Vai abrir mão, sim senhora, porque a maneira de pedir move o nosso coração, gente. Tu acha que com Deus é diferente? Não sei o que tu estás pedindo para Deus, talvez faça tempo que tu esteja pedindo para Deus, mas que eu tenho certeza que tu está pedindo da maneira errada. Tu está pedindo da maneira errada para Deus. Muda a maneira de pedir. Muda a maneira de pedir, que Deus vai dar com providência. Voltando para o tanque novamente. Quando Jesus entra e chega ali, ele olha um monte de pessoas enfermas ali. Ele chega com aquela pessoa que está deitada ali naquele canto ali. Ele olha o canto ali e olha aquela pessoa deitada. Olha só como Jesus falou para ele. Poucas pessoas não entendem o mistério. Tu acha que Jesus não sabia que aquele homem era paralítico? Mas o que ele perguntou para aquele homem? Queres? Que eu te faço? Queres Que eu te... ser curado? Ele olhou para Jesus: não, Jesus, quero não. Eu vim aqui só olhar o pessoal descendo nesse tanque aí. 38 anos que eu estou aqui só olhando eles descendo nesse tanque. Quero ser curado não. Olha bem o mistério. O que Jesus pergunta para ele, se você for analisar, pô, Jesus não poderia perguntar isso, poderia perguntar e levantar e pronto. E ele também poderia responder dessa maneira para Jesus, né? Não, eu estou aqui só olhando. Todo mundo pular daquele tanque ali e ser curado. Aleluia,
a Deus. Ele também não respondeu. O que foi que ele respondeu? O que foi que eu disse para vocês agora? Que ele tinha trauma. Ele tinha uma decepção dentro dele, com a família e às vezes provavelmente com alguns que estavam ali, que ele tinha pedido ajuda. O que foi que ele respondeu? Ele disse: eu quero, Senhor, mas eu não consigo. Todas as vezes que a água se move ali, tem outro na minha frente ali. Eu nunca consigo chegar. Às vezes eu tento até, me sento aqui nesse colchão aqui, mas não dá tempo mais. Aleluia. Não dá tempo. Glória. E ali provavelmente aquelas pessoas que estavam ali olhando a água, talvez provavelmente ficavam o dia todo olhando ali. Talvez algum indivíduo chegasse: e aí, rapaz, como é que tá com fome? Se não fala comigo, eu tô olhando a água, vê se se move ali. Para não perder a oportunidade. Aleluia. Então não perde a oportunidade nesta noite. Não perde a oportunidade nesta noite. Ele está aqui e ele está perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que ele te faça? Jesus, a maioria de alguns milagres citados na Bíblia, Jesus sabia, mas ele fazia questão de perguntar. Aleluia. Tu acha que ele não sabia que Bartimeu era cego? Olha o que ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Não é verdade? Então olha agora o mistério. Por que Jesus perguntou para aquele homem? Jesus poderia ter chegado lá com ele: levanta, levanta e anda, pega teu leito e vai embora para casa. Aleluia. Não, mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus não estava perguntando para ele sobre a enfermidade que ele estava ali. Aleluia. Jesus sabia o que aquele homem tinha dentro do coração dele, aquela mágoa que ele carregava aquele tempo todo dentro do coração dele. Jesus queria salvar ele por completo. Glória a Deus. Não adiantava Jesus só curar ele ali da enfermidade, Aleluia. mas Jesus queria salvar a alma dele. Oh, maravilha. Provavelmente você esteja pedindo para Deus um milagre, Aleluia. mas você já olhou lá para dentro ali, aquela mágoa que você tem ali dentro? Hein? Já olhou para dentro de você? Teu nome. A mágoa que você tem? Aleluia. Será que você já perdoou teu esposo? Aleluia. Já perdoaste a tua esposa? Aleluia. Já perdoou o teu vizinho? Por briga de crianças às vezes, e você tem aquela mágoa. Deus amado. Eu sou crente, eu vou todo dia para a igreja. Chego lá e eu falo em língua, eu sapateio, mas aquela minha vizinha, oh, minha vizinha abençoada, eu não gosto dela. Aí como é que tu quer ter o milagre que acontece na tua vida desse jeito? Aleluia, Senhor. Mas quando aquele homem falou daquela maneira ali, Deus amado de poder. não Aleluia. tinha como Jesus não curar aquele homem. Aleluia. A mesma coisa quando Bartimeu levanta daquela terra onde ele estava. Aleluia, Deus. O que foi que Bartimeu, primeira coisa que Bartimeu largou foi a sua capa. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que naquela época todo mendigo era o amigo, era o pai, era a mãe, era o companheiro, era quê? Era a sua capa. Para onde ele ia, ele não poderia deixar. Mas naquele momento, quando ele levantou dali, na direção do milagre, a primeira coisa que ele largou foi a capa. Quando ele chegou, ele já estava desprotegido, meu amigo. Não tinha como ele não abençoar aquele homem. Oh, aleluia. Jesus olhou para ele: levanta, pega a tua cama e vai embora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Pai. Jesus poderia ter dito: levanta, deixa isso para aí, vai embora, larga isso para aí. Mas não. Deus amado, soberano. Para quando as pessoas que fossem buscar ele à tarde não encontrassem só a cama e perguntar: cadê o paralítico daqui? Aleluia. Primeira coisa que ele ia olhar onde? Era dentro do tanque. Aleluia. É? Ah, que não está morto lá de dentro. Se não tivesse morto, mas
Um resfriado poderia já estar ali dentro. Glória a Deus, Mas não, aleluia. pega a tua cama e leva. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Então nesta noite, meu amado irmão, Deus amado, poder. se você está no deserto, continua. Oh, aleluia. Continua. Não pede para sair do deserto. Aleluia. Não pede para sair do deserto. Continua no deserto, porque